E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Ricardo, estamos aqui hoje conversando um pouquinho sobre Idade Média. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz. Nós vamos conversar hoje sobre Idade Média. É um assunto extremamente importante, é um assunto assim que requer um pouquinho de atenção. Então, se liga aí, beleza? Qualquer dúvida, depois me procura, que a gente faz questão de resolver, beleza? Anote aí, faz as anotações, tudo direitinho, tudo bonitinho. E vamos estudar agora sobre Idade Média, tá certo? Como você já tem, acredito que você já tem uma certa noção, a Idade Média, né, é um evento, né, muito massa, que tem ali no início do fim do Império Romano, no ano de 476 depois de Cristo, e se estende até a queda de Constantinopla, em 1453, né? Praticamente, né, todos os conteúdos que se envolvem a respeito de Idade Média, né, refere-se a uma história de quem? Da Europa, né? Particularmente aquela parte ocidental da Europa, certo? Então, o período da Idade Média foi um período assim, tradicionalmente delimitado com eventos políticos, né? Com eventos marcantes, e como eu acabei de dizer, é um evento que começa ali na desintegração do Império Romano do Ocidente, no ano de 466 depois de Cristo, e termina com o fim do Império Romano, no Oriente, a questão do Império Bizantino, em 1453, tá certo? Como vocês sabem, eu já tinha falado em aula já, essa Idade Média tem duração de 1000 anos, ou 10 séculos, do século V ao século XV. E, professores, quais são as principais características desse período? O que é que marca este período? Primeira coisa, a economia ruralizada, certo? Toda a parte econômica da Idade Média é retirada do campo, certo? Não existia aquela coisa comercial tão forte. Por causa dessa economia ruralizada, a segunda característica é o quê? O enfraquecimento comercial. Tudo está voltado à plantação, à exploração do servo, a força que a terra tinha naquele momento. Terceira característica, a supremacia da Igreja Católica, o poderio que a Igreja Católica detinha sobre as pessoas. Quarta característica, tudo era, como estou dizendo, tirado da terra, então o sistema era de produção feudal. E por fim, a sociedade ela era hierarquizada, existia hierarquias. Quem estava no topo da pirâmide, no meio da pirâmide, na baixa da pirâmide da sociedade, que a gente vai ver isso lá na frente. Então, as 5 principais características da Idade Média é economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, esse poderio, o sistema de produção era totalmente feudal e existia uma sociedade hierarquizada, beleza? A estrutura política da sociedade naquele momento, não sociedade, mas a estrutura política, ela estava voltada ali entre a vassalagem e a suzerania, certo? Quem era o suzerano? Era o dono da terra, era quem detinha o lote da terra, certo? E ele exigia no empréstimo da terra que o servo tivesse o quê? Fidelidade. Já o vassalo, ele tinha por obrigação dedicar ao seu suzerano, ao senhor da terra, fidelidade e o trabalho, né? Além de ter a terra emprestada, o vassalo ele recebia proteção do suzerano e tinha aquele localzinho no sistema de produção, tá certo? Então, quando eu falo de vassalagem, vassalagem não, eu estou falando de suzerania, eu estou falando do sistema feudal, dos senhores feudais, que eles tinham poderes jurídicos, poderes econômicos, porque eles eram os donos da terra. E não se esqueçam, na Idade Média, quem tinha terra tinha poder, tá certo? Então, a estrutura política daquele momento está formada entre vassalagem e suzerania. O suzerano é o dono da terra, que exige que aquele servo devolva para si trabalho e fidelidade, e o vassalo devolve isso, a fidelidade e o trabalho, ok? A sociedade medieval, ela é totalmente estática, é isso que vamos falar agora, ela é totalmente estática, não existe aquela mudança, você consegue mudar de categoria, ela é hierarquizada, beleza? Vamos entender agora como é que funciona. No topo, beleza? No topo nós vamos ver quem? A nobreza feudal. Essa nobreza feudal estava totalmente ligada ao quê? À terra, aos donos de terra. Era o senhor feudal, eram os cavaleiros, eram os condes, duques, viscondes. Esta galera aqui eram os donos da terra, era quem arrecadava os impostos dos camponeses,
certo? Então nós temos esse topo aqui, a nobreza feudal. Abaixo, nós vamos ver quem? O clero. O clero ele é dividido em alto clero e baixo clero. Esse clero, o alto clero, né, ele vai ter grande poder, ele vai dedicar à sociedade o quê? Proteção espiritual, eles não pagam impostos, eles são isentos de impostos e também arrecadavam o dízimo. O alto clero estava ligado à administração da igreja e o baixo clero estava ligado à vida social, à vida dos mais simples, na missa de corpo presente, no casamento, no batismo, ok? E no fim da pirâmide nós vamos ver os servos, que são os camponeses, os trabalhadores, os pequenos artesãos, né? Esses servos, eles têm praticamente desde o seu nascimento, o entendimento que eles têm que pagar o quê? Impostos, tributos ao senhor feudal. Os impostos mais conhecidos para a gente vai ser a corveia, a talha e a banalidade. A corveia é os dias de trabalho que o trabalhador vai ter que dar ao senhor feudal. 7 da semana, ele doava 5 ao senhor feudal. 1 para ele, 1 para a igreja. Certo? Isso é a corveia. A talha, beleza? A talha é a produção. 10 sacos de feijão, por exemplo. 7 do senhor feudal, 2 para a igreja e 1 para ele. E a banalidade seria a taxa de utilização de objetos do senhor feudal. Eu quero fazer uma pamonha, vou usar o forno, toma imposto. Quero usar um moinho, toma imposto. A ponte, toma imposto. É as banalidades. Então não se liga aí. Corveia é dias, talha, produção, banalidade, taxa por utilização. Ok? A economia feudal, naquele momento, como vocês já se ligaram, tudo está envolvendo o quê? Terra. Quem tinha terra tinha poder. É totalmente ligado à agricultura. Né? Praticamente o uso da moeda era muito pouco. E basicamente as relações naquele momento eram baseadas na forma de troca. Então o feudalismo é a base econômica daquele momento. Repetindo, quem tinha terra tinha poder. Também existiam os pequenos artesãos, né, que fazia algumas obrazinhas pequenininhas, só que a produção era muito baixa, porque as técnicas de trabalho eram extremamente rudimentares. E também tem a questão do arado, de você trabalhar na terra. Então você se liga aí que totalmente a economia medieval é ligada ao feudalismo, tá certo? Se a gente for falar da religião, você já tem noção de que a Igreja Católica era quem dominava todo o cenário daquele local, né? A Igreja Católica era quem dominava tudo. Essa dominação, ela era tanto social como espiritual. A igreja, naquele momento, ela influenciava as pessoas no modo de pensar, na psicologia, no comportamento. A igreja, naquele momento, tinha o poder social, o poder econômico, que ela detinha terra e detinha trabalhadores. As figuras que trabalhavam ali, as figuras que lideravam o clero, a igreja, eram os monges, né? Eram os papas, os bispos. Lembrando que o alto clero era aquela galera que estava ligada à administração da igreja. Já o baixo clero era quem estava ligado ao dia das pessoas. Existia uma figura dentro da Idade Média que eram os monges, que viviam em mosteiros, né, esses monges. Eles eram responsáveis pela sociedade, viviam rezando pela sociedade, ficavam lendo a Bíblia e ficavam copiando textos da Bíblia para a sociedade. Essas aqui são as primeiras informações sobre a questão da Idade Média, tá certo? Se eu for falar também sobre a questão da educação, da cultura, da arte deste período, nós vamos entender que a educação neste momento aqui ela era para poucos. Quase ninguém estudava, só quem? Os filhos dos nobres. A Igreja Católica ela influenciava a educação, porque nas escolas ensinava o quê? Latim, doutrina religiosa e tática de guerra, certo? A maioria da população daquele momento era extremamente analfabeta, né? E eles praticamente não tinham o quê? Acesso aos livros. Era muito difícil o pessoal ter acesso aos livros. Quando a gente vai partir para a arte, nós vamos perceber que a arte daquele momento, da Idade Média, é toda marcada pela religiosidade. Tudo da Idade Média é marcada para esse período, em que toda a arte, toda a produção, ela retrata o quê? Passagem da Bíblia, as pinturas dos vitrais da igreja é como se fosse encenação da Bíblia, né? Era uma forma de ensinar a população, que era um pouco analfabeta, por imagens, certo? Então era a forma da igreja encontrou de ensinar a população sobre religião, era usando a arte
sobre isso. E a arquitetura é um grande clássico, né? Se você observar as construções de castelos, igrejas, catedrais deste período, você percebe que é o grande marco também da Idade Média. Nós vamos ver também uma outra coisa, que é as escolásticas, né? Que são as escolas, né? Aquela linha filosófica de base cristã, que vai ser grande marca da Idade Média, que vamos ter como referencial São Tomás de Aquino, né? Que é um padre dominicano, teólogo e filósofo. Ok? Vamos falar agora sobre a Baixa Idade Média, que é o período que a Idade Média está se acabando, que a Idade Média está chegando ao fim, e é importante se ligar nesse período aqui, que ele é importante, tá certo? Como eu já tinha falado em sala de aula, esse período aqui ele começa ali no século IX e vai até o século XV, depois de Cristo. A Baixa Idade Média, ela compreende, minha gente, o enfraquecimento do sistema feudal, né? O fim do sistema feudal, e a transição para o capitalismo. As pessoas saem daquele sistema, daquele modo de produção da terra e partem para a parte econômica do dinheiro, ok? Se for falar um pouquinho sobre essa questão do feudalismo, vocês precisam se ligar no seguinte. Primeiro, o sistema econômico feudal, ele era caracterizado principalmente, né, pela divisão social que existia, como eu falei agora há pouco na estrutura política, entre os servos e os senhores, né? Porque existia naquele momento o quê? Uma sociedade totalmente estamental. É neste período da Baixa Idade Média, né, que o poder se encontrou centralizado na igreja, né, que a igreja aqui ela vai ocupar o topo da pirâmide social, aonde o clero, aonde a nobreza, né, os setores seriam os setores mais privilegiados na política. É nesse período também aqui na Baixa Idade Média que o senhor feudal, que a igreja vai exercer esse poder, porque eles vão achar que eu estou sendo poderoso porque foi Deus quem quis. É uma designação de Deus eu estar aqui no topo da pirâmide, né? E praticamente o sistema de casta era o que definia, né, a classe e a posição de hereditariedade desde o nascimento. Você nascia e já sabia que você ia ser daquela categoria e você não mudava. Bom, como a gente já falou, só para recapitular, a Idade Média ela é caracterizada pelo surgimento do feudalismo após o declínio do Império Romano, ali no ano de 476. E aí nós vamos ver que vai haver uma fragmentação do Império, né? E aí dura a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E o que é que marca assim a crise? O que é que vai dando assim as características? Como é que eu sei que eu estou na Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média ela se diferencia da Alta Idade Média porque é o momento que a Igreja Católica tem mais poder, na Baixa Idade Média, certo? Vai haver também a centralização no poder dos monarcas, aonde é que os reis começam a agir mais assim firme. É o momento que acontecem as cruzadas, a Santa Inquisição, a caça às bruxas, né? É o momento que vai haver as lendas, Rei Arthur, Ideia de Reis, Cavaleiros, Bruxas, a cruzada, a peste negra, a fome. E aí, a gente começa a entender o declínio feudal dessa e o fim da Idade Média. Para a gente poder se ligar sobre a questão da peste negra, né? Essa doença, a peste negra, ela foi responsável pela morte de quase 1/3 da população europeia entre os anos de 1346 e 1353. A peste negra foi uma doença terrível. A peste negra matava, assim, dizimou metade da população, né? E esta morte em massa da população europeia gera um desequilíbrio na produção feudal, porque não tinha muito campo e pouca gente. E aí gerava o quê? Fome. A chamada Grande Fome é neste período aqui. Como morreu muita gente, praticamente tem que ir trabalhar nas terras. O pessoal desesperado começa a perceber que a terra não está dando mais lucro, não. E começa a surgir, então, a burguesia, certo? É aqui que começa a ideia de burguesia. Para a gente organizar, a burguesia é o nome dado, certo? A classe comerciante das cidades, chamado burgos, pequenos centros, os burgos, que apesar de não participarem da nobreza, passaram a possuir um poder econômico. Porque era eles quem detinham agora a economia, não era mais na terra, era quem tinha os comérciozinhos pequenininhos nas cidades, os burgos, certo? E aí o que acontece? Com o aumento do poder da burguesia, né, com o aumento do poder econômico, a burguesia agora também possa ter o quê? Buscar participação política, exercer influência na sociedade, né? Uma outra característica da burguesia é que o poder absoluto da nobreza, construído durante a Alta Idade Média, se enfraqueceu, certo? E deu lugar a uma nova organização social, que era quem? A burguesia,
que seria determinante para o fim da Idade Média. Então, o surgimento da burguesia, nós chegamos a essa conclusão, que o surgimento da burguesia é quem leva a Idade Média ao fim, certo? Essa burguesia, ela surge ali durante a Baixa Idade Média, mais uma vez, desenvolveu um novo modo de pensar, um novo modo de produzir, que gerou essa mudança no comportamento. E essas transformações, elas foram, digamos assim, importantíssimas, elas foram cruciais para o fim da servidão. Porque o pessoal disse, não, vou ser mais servo, agora eu vou ter meu comércio, eu deixo de ser servo para exercer uma nova postura de minha vida. Então essas transformações, como eu acabei de dizer, foram cruciais para o fim da servidão, né? E deu um novo início de comportamento, que é que começa a ideia do capitalismo, um novo modo de poder econômico, certo? Então, o que é que eu posso dizer? Quais foram os motivos que levaram, então, o poder feudal, né, chegar ao fim? Quais foram os motivos do declínio do poder feudal? Podemos dizer que foram 5. Vou pegar 5, certo? Não vou pegar mais que isso não. 5 tá bom. 5 motivos que geraram o fim do feudalismo. Primeiro, a divisão de terras entre os descendentes da nobreza, como não havia uma divisão correta, certo? Então, uns ficaram com mais, outros ficaram com menos, e fragmentou muito o poder naquele momento. Então, essa divisão das terras entre os descendentes da nobreza foi um dos motivos. O segundo motivo foi a fragmentação dos feudos, ou seja, como as terras são divididas agora por outros senhores feudais, automaticamente se fragmenta os feudos. Aquele poder que está vindo de um local só agora vem de vários locais, se divide os feudos, certo? Então, o terceiro motivo foi o surgimento de uma nova classe social conhecida como burguesia. Acabei de falar, a burguesia foi uma das causas do fim do feudalismo. Surgimento das monarquias estatais. Várias nações agora começam a ter um outro pensamento. O rei vai estar no topo da pirâmide. E, por fim, a ideia do renascimento. Tá certo, pessoal? Então, assim, as principais características da Idade Média é isso, certo? Tanto a Alta Idade Média como a Baixa Idade Média, certo? Então, resumindo em tudo, é um conteúdo extremamente importante, pré-requisito, que tem algumas informações, mas que, se você prestar atenção, é uma continuidade, é uma forma de comportamento, de produção, de economia, de pensamento, de vivência, que está voltado à igreja, à servidão, à exploração, à terra. Quem tinha terra tinha poder, um sistema de troca. Então é basicamente isso, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, volte o vídeo, né? Tá certo? Volte o vídeo, faça as anotações. Se não entendeu, me procure no privado. Professor, essa parte aqui eu não entendi. Tem como se eu explicar. Eu vou ter o maior prazer de lhe explicar, tá certo? Então, um cheiro para todo mundo. Descansem e até o nosso próximo encontro. Valeu!